Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, hoje à tarde eu gravei um vídeo sobre a lei da atração e eu estava bem inspirada para gravar aquele vídeo. E quando eu estava no meio mais ou menos da gravação, não sei se vocês perceberam, quando eu dou uma viradinha, dá uma pausa assim no vídeo. Talvez vocês não perceberam, mas é que o meu esposo estava chegando do trabalho àquela hora e eu não concluí tudo aquilo que eu estava querendo falar naquele vídeo. Então ele ficou assim meio, vamos dizer assim, incompleto, vamos dizer assim. E eu voltei aqui então, que eu quero passar para você tudo aquilo que estava agora novamente. Eu estou sozinha, agora já é noite. E eu quero já de início convidar você que está chegando aí no canal para se inscrever no canal, para deixar aí o seu joinha. Não é, para você não faz diferença. Põe aí seu dedinho agora, deixa aí o seu joinha, tá bom? Para me ajudar a divulgar este trabalho. É, eu estava falando sobre a lei da atração e eu quero falar um pouquinho a respeito de profetizar. Profetizar significa pronunciar, falar, né, para que aconteça coisas. E eu gosto sempre de usar a Bíblia Sagrada, para você que não conhece, como uma referência, e tudo aquilo que nós profetizamos e acreditamos naquilo que nós falamos, seja bom ou seja ruim, nós atraímos aquilo para a gente, muitas das vezes sem nem pensar. Eu vou ler um pouquinho aqui a palavra de Deus em Números, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 14. Eu vou ler, deixa eu ver aqui. Eu vou ler o 13 primeiro, para você compreender aqui a história. Eu vou ler do 13, no versículo 17, tá bom? Diz assim, ó: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Para que você entenda, quando Moisés libertou ali o povo escravo ali no Egito, Deus prometeu uma terra para eles. Presta bem atenção como que funciona profetizar, atrair coisas para as nossas vidas. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: Subi aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou se é estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Olha só, o Senhor, ele diz assim que vai dar para eles ali uma terra, a terra prometida. E Deus, ele diz assim que ali ele manda que Moisés envia espias para espiar aquela terra. E eu quero que você compreenda nesse vídeo que nós determinamos na nossa vida a nossa vitória ou a nossa derrota. Pelas nossas palavras, por profecia, nós atraímos coisas para a gente. Olha só o que diz aqui. Eu vou ler aqui do 24 agora, 13 e 24, para não prolongar muito, porque eu tenho bastante coisas para passar. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa dos cachos que dali cortaram os filisteus de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ficaram ali naquela terra 40 dias espiando. E caminharam e voltaram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Gades, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra
que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eles estavam dando poder. Ó, o povo é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, os heteus. Os jebuseus, os amorreus habitam na montanha dos cananeus, eles habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Olha só, eles estavam ali exaltando, dizendo assim, ó, verdadeiramente a terra é boa, tudo, mas ali já habita um povo. Em outra palavra, ele estava dizendo assim, não vai ter jeito. Mas então, no verso 30, diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse assim, ó, certamente confiança, convicção. O Caleb, ali ele tinha uma convicção, porque ele acreditava, ele estava sentindo que aquela terra ia ser deles. Diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente, olha só, que coisa mais linda, seguramente prevaleceremos contra ela. Presta atenção agora, palavra de vitória e logo após palavra de derrota. Porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Olha só, Caleb disse assim, certamente nós a possuiremos, nós vamos possuir a terra como herança. Mas o povo, eles andavam por vista, eles estavam ali não prestando atenção nessas profecias, no poder da palavra que saía da boca deles ali com poder, e assim é na sua boca também. E eles profetizaram derrota. Porém os homens que com eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, quem disse? Eles disseram, o povo é mais forte do que nós. E era o mesmo povo que Caleb disse, não, nós vamos conseguir. Olha só o que diz assim, eles continuam dizendo assim, ó, também nós vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e nós éramos aos olhos deles como gafanhoto, ó, e éramos, perdão, eu vou ler de novo. Também vimos ali gigantes, filhos de Anaques, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Você está vendo? Ele está dizendo que eles se sentiam também como gafanhotos perto daquele povo gigante. Eles se sentiam incapaz, eles se sentiam pequeno. Você vê aqui que nós estamos falando de sentimento. Caleb diz, não, certamente eu vou vencer, nós vamos vencer. Eles disseram, não, nós não podemos, porque nós somos fracos, o povo lá é mais forte. É sentença que nós mesmo determinamos para a nossa vida. Né? Quando eu amo esses assuntos sobre lei da vibração, lei da atração, nesse estado aqui, Caleb estava ali vibrando de alegria, dizendo, não é nossa. Ele declarou, ele se alegrou, e ali com certeza ele estava emitindo uma frequência positiva, de vitória, e os outros uma baixa frequência. Não, nós somos como gafanhotos, nós não podemos, eles são gigantes, nós vamos perder, vamos ser derrotados, vamos ser mortos. E cada sentença que cada um deles ali deram, Caleb e Josué estavam ali falando, profetizando coisas boas, e eles prevaleceram. Mas também aqueles que disseram palavras de derrota, é isso mesmo que aconteceu com eles. Eu vou ler um pouquinho a mais. Aqui em Números capítulo 14, verso 20, diz assim, ó, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão somente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram, estas
10 vezes e não obedeceram a minha voz. Você vê aqui que nós profetizarmos vitória, nós estamos andando em obediência ao Rei do universo, ao Senhor do universo, ao Deus de toda a criação. E ele estava muito indignado, porque assim como o Senhor ali, ele prometeu, é para mim, para você, porque essa força, ela vem de dentro de nós, desse Deus do universo que mora em nós. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e nós temos essa força que é invisível para nós, mas ela está em nós. Diz assim, ó... E o Senhor ficou indignado e diz assim, ó, não verão a terra de que os seus pais eu jurei, nenhum daqueles que me provocaram a verá. Olha só agora o 24, que coisa linda. Se você quiser acompanhar depois, Números, capítulo 14, verso 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, a sua descendência a possuirá em herança. Olha que coisa linda. Então, o que você está esperando aí para profetizar, para se alegrar, para vibrar na vitória? Talvez eu estou falando com pessoas que estão aí com uma, sabe, cabisbaixo, eu não posso, eu não tenho. Não determina estas coisas para você. Ainda que você esteja vendo problemas na sua vida, é assim que ali eles estavam vendo, gigante, problema. E as coisas não vêm de mão beijada, tem que ter ali uma perseverança, um sentimento de vitória sempre. Sempre, sempre, sempre mesmo. Eu vou pular aqui para uma outra história também muito bonita. Eu creio que todos esses ensinos nos traz um aprendizado e um crescimento para a nossa vida. Diz assim, ó, Ezequiel capítulo 37, o Espírito do Senhor levou Ezequiel até a um vale de ossos secos. Olha só o que diz. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura, viverão esses ossos? O Espírito diz para Ezequiel, esses ossos podem viver? Olha só o que ele disse. E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. O Senhor sabe. Olha só o que o Espírito responde a Ezequiel. Então me disse, fala, profetiza sobre estes ossos. E disse, mandou Ezequiel dizer. Por quê? Não é Deus que falou, não é o Espírito de Deus que falou, mas ele estava ali como um professor nos ensinando a falar, a pronunciar, a co-criar coisas que nós queremos, ou bênção ou maldição, vitória ou derrota. Diz assim, ó, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Olha só, ele profetizou. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. É uma ordem nós profetizarmos, nós falarmos. A gente profetizar é falar ao universo, ao nada, para você entender. Ao nada que eu quero dizer, não me leve a mal. Eu estou dizendo assim, aquilo que você não vê. Você diz palavras e muitas vezes nós não acreditamos que a palavra tem todo o poder. Então profetizei como me deu ordem e houve um ruído. Ele falando e começou ali, aquele ruído. Enquanto ele falava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos começou a juntar ali, osso com osso. Sabe por quê? Pelo poder de uma palavra. Ossos. Assim diz o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e juntou-se ossos com ossos. E olhei, e eis que cresceram
nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas ainda não havia ali espírito. Aqueles ossos agora, que estava tudo separados, tudo seco, sequíssimos, uniu um com o outro, cresceu pele, carne, pele, ficou um corpo, só que não havia ainda espírito. Aquele corpo estava completo, mas não havia vida, não tinha ali espírito. E ali o Espírito, ele manda Ezequiel profetizar, a falar. E olha só, e ele me diz, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que viva. E profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande e extremo. Olha só, o poder que nós temos, que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor nos deu. O que você tem atraído para a sua vida através das pronúncias, das profecias? Quando nós falamos em profecias, a gente logo pensa numa pessoa, talvez numa determinada igreja, mas não. A palavra que sai da nossa boca são profecias. Talvez você tenha dito, né? Eu não consigo, meu filho não é ninguém, eu não sou ninguém. E você, sem saber, está profetizando derrota para a sua vida. Começa a profetizar vitória, cura, libertação. Começa a profetizar prosperidade. Começa a profetizar um país melhor, um mundo melhor. Às vezes a gente acha que este poder está em pessoas de fora ou está em alguém de fora. E ali o próprio Espírito de Deus disse a Ezequiel, profetiza, está dentro de você, dá ordem ao Espírito. Isso é maravilhoso. E conforme o estado que nós estamos, ele mostra em que frequência que nós estamos. Se nós estamos ali numa frequência negativa de derrota, andando como derrotado, ou nós estamos numa frequência de vitória, sorridentes, alegres. Quantas histórias tem aqui neste livro, na Bíblia Sagrada, nos ensinando neste manual de instrução, né, sobre leis regendo ao todo tempo, sobre leis das palavras, sobre lei de nós estarmos vibrando, nós estarmos nos alegrando, nós temos certeza daquilo que vai acontecer ainda antes mesmo de acontecer. Imagina só se a reação de Davi a respeito do gigante fosse ali diferente, que será que teria acontecido? Somente derrota? Quando Ana chega diante do sacerdote Eli, ela estava triste, uma vibração lá embaixo, mas graças a Deus, por uma palavra daquele sacerdote que diz, vai em paz, e o Deus de Israel conceda o seu pedido, aquela mulher recebeu aquela palavra ali com gratidão, ela se encheu, a vibração começou a elevar, ela começou a ficar alegre, voltou para a tua casa, e o Senhor ali fez com que acontecesse. É assim que se manifesta. É assim que se manifesta. É lindo quando o Senhor manda ungir Davi como rei e eles começam a chegar lá e olhar para um, para o outro, começando a olhar por aparência e olha lá para Eliabe, o moço lindo, bonito, e aí o Espírito de Deus diz assim, não é esse. Deus não vê como você está vendo, mas Deus olha o interior, o sentimento, o coração da pessoa. Então, aprenda a profetizar, não por aquilo que você está vendo que não está dando certo, mas começa a enxergar as coisas perfeitas, as coisas maravilhosas, as coisas, tudo da forma que o nosso mestre nos ensinou. Porque é lindo os ensinos de Jesus, não é possível, né? Que a gente diz assim que o povo perece por falta de entendimento. Ele diz assim, conheça a verdade te liberta dessas prisões, dessas angústias, dessa depressão, dessa tristeza. Porque todos os milagres de Jesus ensinava, em todo o tempo Jesus ensinava. Ele falava, se você acreditar, assim é. Esses vídeos sempre ficam um pouquinho longos, mas eu amo falar sobre
Palavras, o poder da palavra, tudo isso é lei, é regra, não tem como mudar. Você determina aquilo que você quer. E muitas das vezes na sua vida, na minha vida, muitas das vezes na nossa vida não acontece, porque não é por falar, não é por palavra, mas é por aquilo que está aqui dentro. Não adianta eu pegar ali, querer ser uma pessoa aparentemente boazinha, e talvez muitas pessoas perecem e outro de fora olha e fala, mas por que essa pessoa está perecendo tanto? Ela é tão boazinha, por que esse sofrimento? Por que ela está sofrendo tanto? Mas somente o Deus do universo sonda e conhece o coração, e maldição sem causa não vem para ninguém. Então comece a profetizar você. Talvez você tenha profetizado coisas ruins para a sua vida, talvez você tenha crido desta forma, talvez você tenha vibrado nesta frequência e começa a mudar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Agora sim eu concluí esse vídeo, mas foi bom, que ia ficar muito longo. Deus sabe todas as coisas. Até a próxima, e não se esqueça aí de se inscrever neste canal com propósito. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.